Você já se perguntou por que a sensação de instabilidade nunca vai embora, mesmo quando parece que tudo está no lugar? Já percebeu que mesmo quando conquistamos algo que tanto desejávamos, um emprego, um relacionamento, uma conquista financeira, em pouco tempo uma nova dúvida surge, um novo medo aparece e uma nova ameaça parece rondar nosso equilíbrio? Essa é a natureza da vida. E talvez seja justamente por isso que as ideias de pensadores como Maquiavel e Sun Tzu atravessaram séculos e continuam tão atuais. Eles entenderam que a existência humana não é construída sobre o terreno firme da certeza, mas sobre o solo instável da mudança constante. E é nesse ponto que começa a nascer a necessidade da estratégia. Não como luxo de quem deseja dominar o mundo, mas como mecanismo de sobrevivência em um ambiente que nunca para de se transformar. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, ele observava um cenário político fragmentado, repleto de conspirações, traições e guerras repentinas. Um governante podia perder tudo em uma noite. Bastava uma aliança quebrada ou um exército inimigo bater às portas. Já Sun Tzu, séculos antes, descrevia como um general deveria pensar antes mesmo de pisar no campo de batalha, lembrando que a vitória não se conquistava no momento do combate, mas na forma como se preparava cada detalhe antes dele. Em outras palavras, ambos estavam diante da mesma constatação. O mundo é incerto, a vida é instável, e quem não aprende a lidar com isso acaba sendo destruído. Agora, traga essa reflexão para o presente. Se antes a incerteza se manifestava em invasões militares ou disputas políticas, hoje ela está nos mercados de trabalho que mudam de forma imprevisível, nas tecnologias que tornam profissões obsoletas em questão de meses, nas relações que se desfazem por uma mensagem mal interpretada em um aplicativo de celular, e até mesmo na economia global, onde uma decisão em outro país pode alterar sua realidade sem que você tenha controle algum. A insegurança, que antes estava no campo ou no palácio, agora mora dentro de nossas casas, em nossas rotinas e até em nossas próprias mentes. E é exatamente por isso que tantos se sentem paralisados, ansiosos e perdidos, porque tentam buscar certezas onde nunca existiram, em vez de desenvolver a habilidade de pensar estrategicamente diante da instabilidade. A dor contemporânea é essa: esperar que o mundo ofereça garantias que ele nunca dará. Quantas pessoas você conhece que adiam sonhos porque ainda não é o momento certo? Quantas deixam de arriscar porque acreditam que precisam esperar a hora perfeita, quando tudo estiver seguro, claro e previsível? Mas a verdade, como Maquiavel e Sun Tzu nos lembram, é que essa hora nunca chegará. Sempre haverá algo fora do lugar. Sempre haverá um risco à espreita. Sempre haverá forças que escapam do nosso controle. E enquanto esperamos por uma estabilidade impossível, o tempo passa, as oportunidades se perdem e a vida escorre por entre os dedos. É aqui que entra a essência da estratégia. Para Sun Tzu, a vitória era fruto de preparação silenciosa, de observar o inimigo, de entender o terreno e de calcular antes mesmo que a batalha começasse. Para Maquiavel, o governante prudente não deveria confiar na sorte ou na benevolência da fortuna, mas sim na sua capacidade de antecipar riscos e agir com firmeza. Ambos apontam para o mesmo princípio. A vida não é sobre esperar que as tempestades acabem, mas sobre aprender a navegar nelas. E isso não vale apenas para governantes ou generais, mas para qualquer pessoa que deseje viver com mais consciência em um mundo que não dá tréguas. Pense em como muitas pessoas lidam hoje com seus próprios desafios. Algumas encaram uma crise financeira como se fosse o fim de tudo, enquanto outras a veem como uma oportunidade para se reinventar. Algumas vivem presas ao medo de perder, enquanto outras entendem que cada perda pode abrir espaço para um novo caminho.
O que diferencia uma da outra não é a gravidade do problema, mas a mentalidade estratégica diante dele. Maquiavel chamaria isso de virtu, a capacidade de agir com firmeza e inteligência diante da sorte instável. Sun Tzu chamaria de preparação, a vitória que nasce antes do combate. E nós podemos chamar simplesmente de maturidade estratégica, a habilidade de aceitar a incerteza e transformá-la em energia de ação, em vez de motivo de paralisia. Essa percepção nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Se a vida é inevitavelmente instável, o que realmente significa ter poder? Para Maquiavel, poder não era apenas governar, mas manter-se no governo apesar das forças contrárias. Para Sun Tzu, poder não era apenas derrotar o inimigo, mas evitar batalhas desnecessárias e conquistar sem precisar lutar. Na vida contemporânea, talvez o verdadeiro poder esteja em manter a serenidade em meio ao caos, em sustentar uma visão clara quando tudo ao redor parece confuso, em não se deixar arrastar pelo pânico coletivo. O poder, nesse sentido, não é ausência de medo, mas capacidade de agir mesmo em sua presença. E aqui chegamos ao ponto mais desconfortável. A incerteza nunca desaparecerá. Você pode mudar de emprego, de cidade, de relacionamento, pode conquistar status, dinheiro e reconhecimento, mas sempre haverá um fator imprevisível, uma variável incontrolável, algo que pode virar sua vida de cabeça para baixo em questão de horas. A pandemia que o mundo viveu nos últimos anos deixou isso claro. Em poucos meses, planos de décadas foram destruídos, certezas ruíram e ninguém estava realmente preparado. A diferença entre aqueles que sucumbiram e aqueles que encontraram formas de se reinventar esteve justamente na capacidade de pensar estrategicamente diante do inesperado. É doloroso admitir, mas libertador compreender. O que nos resta não é buscar a segurança impossível, mas aceitar a instabilidade como parte natural da vida. Essa aceitação não é resignação, mas o primeiro passo da estratégia. Porque quem aceita a incerteza se prepara, observa, antecipa e age com inteligência. Quem nega a incerteza, ao contrário, fica paralisado, esperando por uma estabilidade que nunca virá. A escolha, portanto, está sempre em nossas mãos. Ser refém da instabilidade ou transformar a instabilidade em oportunidade. Mas essa reflexão ainda nos abre outra questão. Se a vida é feita de guerras invisíveis, onde cada pessoa enfrenta batalhas que os outros não veem, será que já não estamos todos em um campo de batalha sem perceber? Essa é a transição inevitável para o próximo ponto. Porque se a incerteza é o pano de fundo da existência, a guerra silenciosa do cotidiano é o palco onde essa incerteza se manifesta. Quantas vezes você já teve a sensação de estar lutando uma batalha que ninguém vê? Já percebeu como, mesmo em um dia aparentemente comum, você acorda e já está cercado de pressões, decisões e pequenos conflitos que exigem energia e estratégia? A verdade é que a guerra não desapareceu com os campos de batalha antigos, apenas mudou de cenário e de armas. Sun Tzu descrevia estratégias para vencer exércitos. Maquiavel aconselhava príncipes a lidar com conspirações e traições. Nós, hoje, enfrentamos um campo de batalha diferente, mas igualmente implacável. A guerra invisível do cotidiano, aquela que não derrama sangue, mas que consome energia, foco e identidade a cada instante. Essa guerra é feita de distrações, de comparações constantes, de pressões invisíveis que nos esmagam lentamente. Não há exércitos armados diante de nós, mas há notificações incessantes que roubam nossa atenção. Há algoritmos que manipulam nossos desejos. Há a corrida silenciosa para mostrar que somos bem-sucedidos em um mundo onde cada gesto é observado, julgado e comparado. Não é à toa que tanta gente vive exausta, ansiosa e sobrecarregada porque, diferente dos soldados de um exército antigo,
Nós não temos trégua. O campo de batalha digital, profissional e emocional é permanente, e cada dia que passa somos convocados a lutar de novo, mesmo sem perceber. Sun Tzu dizia que toda guerra é baseada no engano, e basta olhar ao nosso redor para perceber como essa frase continua atual. Vivemos cercados de narrativas cuidadosamente construídas, de imagens editadas que escondem fragilidades, de informações manipuladas que moldam opiniões. A guerra invisível do presente é travada na percepção, não na força. E Maquiavel já advertia que quem não entende o jogo do poder acaba sendo vítima dele. Isso significa que hoje, quem não percebe que está inserido nesse jogo constante de manipulação, comparação e influência, já está derrotado antes mesmo de entrar em campo. Pense em como nossas interações funcionam hoje. Ao abrir as redes sociais, você não está apenas se conectando com amigos, está entrando em um tabuleiro estratégico, onde cada pessoa mostra um pedaço daquilo que quer que os outros vejam, e não necessariamente a realidade. Ao buscar reconhecimento no trabalho, você não está apenas desempenhando sua função. Está disputando espaço, confiança e influência em meio a colegas que muitas vezes têm interesses que colidem com os seus. Até mesmo nas relações pessoais existe essa guerra silenciosa. Jogos de poder, disputas por atenção, negociações emocionais que raramente são ditas em voz alta, mas que estão presentes em cada gesto. O mais cruel dessa guerra é que ela se disfarça de normalidade. Ao contrário de um campo de batalha explícito, onde todos sabem que estão lutando, aqui muitos vivem acreditando que estão apenas seguindo o fluxo, quando na verdade estão sendo arrastados por forças que não controlam. O excesso de informação, a pressão por produtividade, a busca por validação e a necessidade de se manter relevante são batalhas que desgastam, mas que quase nunca são reconhecidas como tal, e é justamente essa invisibilidade que as torna tão perigosas. Porque como lutar contra algo que você não admite que existe? É aqui que os ensinamentos de Sun Tzu e Maquiavel se tornam ferramentas de sobrevivência contemporânea. Sun Tzu dizia que a maior vitória é aquela conquistada sem luta. Traduzindo para os dias atuais, isso significa aprender a vencer sem se esgotar em confrontos desnecessários. Significa saber escolher suas batalhas e não gastar energia tentando vencer em todas as frentes. Já Maquiavel nos lembraria que a aparência de controle muitas vezes é tão importante quanto o controle em si. E no mundo das aparências digitais, onde a percepção pode valer mais que a realidade, essa lição se torna crucial. Mas não se trata apenas de manipular, e sim de compreender que vivemos em um cenário onde cada gesto tem peso simbólico. A forma como você responde a uma mensagem, a postura que assume em uma reunião, até mesmo o silêncio que escolhe manter em determinadas situações, tudo comunica. Cada detalhe é parte dessa guerra invisível, e ignorar isso é abrir mão do poder de agir estrategicamente. Porque assim como no campo de batalha antigo, vencer não é apenas ter força, mas ter consciência daquilo que está em jogo. Essa guerra também nos obriga a enfrentar um dilema interno. Até que ponto lutamos de forma consciente e até que ponto somos apenas peças em um jogo que outros controlam? Quando seguimos cegamente tendências, quando nos deixamos dominar por distrações, quando vivemos para agradar a percepção alheia, estamos entregando nossa própria autonomia. Sun Tzu diria que, nesse caso, já fomos derrotados antes de lutar, porque não conhecemos a nós mesmos nem ao inimigo. E Maquiavel completaria que, nesse estado de ingenuidade, não somos príncipes de nossa vida, mas súditos de forças externas. É desconfortável reconhecer, mas libertador aceitar. Estamos todos em guerra, mesmo que não a chamemos assim. E essa guerra exige não apenas resistência, mas estratégia.
Resistir é apenas sobreviver. Mas pensar estrategicamente é transformar a batalha em oportunidade. É usar a pressão como treino. É enxergar no caos uma chance de se fortalecer. Aquele que acorda consciente de que cada dia é um campo de batalha invisível, não se surpreende com as dificuldades, mas as encara como parte natural do processo. E é exatamente nesse ponto que surge uma questão essencial. Se estamos lutando batalhas invisíveis todos os dias, como podemos vencê-las sem nos esgotar? A resposta já estava nas palavras de Sun Tzu. A vitória se conquista antes da batalha começar. E Maquiavel reforça: quem depende apenas da sorte está fadado à derrota. Em outras palavras, não basta reagir ao caos do cotidiano, é preciso preparar-se em silêncio, construir disciplina, treinar a mente para agir com clareza, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Essa é a ponte natural para o próximo tema, porque se já entendemos que vivemos em uma guerra invisível, precisamos agora compreender como se vence nela. Não apenas na força do momento, mas na preparação silenciosa que antecede cada passo. Você já parou para pensar quantas batalhas você perdeu sem sequer perceber que estava em jogo? Já se deu conta de quantas oportunidades escaparam porque você não estava preparado para quando surgiram? Muitas vezes acreditamos que a vitória acontece no momento visível, no instante em que tudo se decide diante dos olhos de todos. Mas tanto Sun Tzu quanto Maquiavel sabiam que a realidade é outra. A verdadeira vitória se conquista muito antes da batalha, no silêncio da preparação, nas escolhas invisíveis que moldam o destino antes mesmo de ele se manifestar. Essa é uma das lições mais duras de absorver, porque o mundo moderno nos acostumou a valorizar apenas aquilo que é visível, a celebrar os resultados e ignorar os processos. Nas redes sociais, enxergamos apenas o sucesso aparente, o prêmio conquistado, o corpo transformado, o negócio que deu certo, mas raramente vemos os anos de esforço silencioso, as madrugadas de estudo, os fracassos que antecederam os acertos. Da mesma forma, no trabalho, muitas vezes a promoção de alguém parece súbita, mas na verdade foi construída em meses ou anos de disciplina e dedicação que ninguém notou. É exatamente isso que Sun Tzu queria dizer ao afirmar que a vitória se prepara antes da guerra e que lutar sem planejamento é cavar a própria derrota. Maquiavel reforça esse princípio em outro contexto. Em O Príncipe, ele critica duramente os governantes que confiam apenas na sorte, que acreditam que o acaso sempre os favorecerá, que deixam o destino em mãos externas. Para ele, o governante sábio deve se preparar constantemente, fortalecer seu exército, consolidar alianças, vigiar o inimigo e nunca se deixar embalar pela ilusão de que o amanhã será igual ao hoje. Traduzindo isso para nossa realidade, quantas pessoas você conhece que vivem como se nada fosse mudar? Como se o emprego fosse eterno, como se a saúde fosse garantida, como se os relacionamentos fossem indestrutíveis. A ausência de preparação não é apenas ingenuidade, é uma sentença de derrota adiada. E aqui surge uma dor contemporânea: a procrastinação. Quantas vezes deixamos para depois aquilo que poderia nos fortalecer agora? Quantas vezes adiamos uma decisão, um estudo, um hábito, acreditando que haverá tempo no futuro para corrigir? O problema é que a vida não avisa quando a batalha começará. A oportunidade surge sem hora marcada. A crise chega sem previsão. E quem não está preparado perde não porque não era capaz, mas porque não estava pronto. A procrastinação é, portanto, a maior inimiga da estratégia. É como um general que, sabendo que a guerra virá, prefere dormir, acreditando que terá tempo de se armar depois. Mas quando o inimigo aparece, já é tarde demais. Sun Tzu nos lembra que preparação não é apenas acúmulo de recursos, mas também clareza de mente. Ele dizia que um general vitorioso é aquele que conhece a si mesmo e ao inimigo.
Isso significa que não basta acumular informações. É preciso saber utilizá-las, compreender como cada detalhe se encaixa em um plano maior. Hoje, em tempos de excesso de informação, muitas pessoas acreditam que estão preparadas só porque consomem conteúdo o tempo todo. Mas conhecimento sem disciplina é como um arsenal abandonado. Está lá, mas não serve de nada. O poder da preparação silenciosa está em transformar informação em prática, desejo em hábito, plano em rotina. Maquiavel, por sua vez, nos ensina algo complementar. A preparação também envolve aparência e narrativa. Um príncipe não pode esperar ser respeitado apenas por ter boas intenções. Ele precisa construir a imagem de firmeza, de controle, de capacidade. No mundo atual, essa lição é ainda mais importante, porque vivemos em uma sociedade onde percepção e realidade caminham lado a lado. Preparar-se não é apenas adquirir habilidades, mas também construir a confiança para que os outros reconheçam essa capacidade. Aquele que está preparado, mas não sabe transmitir preparo, pode ser ignorado. E aquele que aparenta preparo sem ter substância, pode enganar por um tempo. Mais cedo ou tarde será exposto. Mas talvez a parte mais profunda dessa reflexão esteja no fato de que a preparação silenciosa é também um ato de humildade. É aceitar que a vitória não será imediata, que o reconhecimento não virá no começo, que o esforço pode ser invisível por muito tempo, e isso fere uma das maiores ansiedades do presente: a pressa. Vivemos em uma era onde todos querem resultados rápidos, dietas rápidas, dinheiro rápido, sucesso imediato. Poucos aceitam o caminho longo da preparação, o silêncio da construção invisível, a paciência de esperar o tempo certo. Mas quem não aceita esse processo se torna refém de vitórias frágeis, que se desfazem tão rapidamente quanto surgiram. O contraste fica evidente quando olhamos para trajetórias reais. Pessoas que construíram grandes negócios, que alcançaram estabilidade emocional ou que conquistaram respeito genuíno, quase sempre viveram anos de preparação longe dos holofotes. Já aqueles que buscaram atalhos, que confiaram apenas na sorte ou em aparências, colheram vitórias rápidas, mas passageiras. É como construir uma casa sobre areia. Pode parecer firme por algum tempo, mas o primeiro vento forte a derruba. Maquiavel e Sun Tzu não acreditavam em milagres, mas em disciplina. Não acreditavam em destino fixo, mas em virtude e estratégia. E se você olhar para a sua própria vida, talvez perceba que já perdeu batalhas por falta de preparação, mas também que já venceu outras porque, de alguma forma, estava mais pronto do que imaginava. A questão é: você está consciente desse processo ou vive deixando ao acaso aquilo que poderia preparar agora? A preparação silenciosa é a linha que separa quem é constantemente surpreendido pelo caos daqueles que conseguem transformar o caos em oportunidade. É a diferença entre ser arrastado pelos acontecimentos e usá-los como trampolim. Mas há ainda um detalhe essencial. Preparar-se em silêncio não significa isolar-se. Significa cultivar consistência longe dos olhos alheios, sem a necessidade de provar nada a cada instante. Porque a vitória verdadeira não está em mostrar que você está se preparando, mas em estar pronto quando os outros menos esperarem. Esse é o poder da surpresa estratégica, tão valorizada por Sun Tzu, e o segredo da resiliência política defendida por Maquiavel. E assim chegamos ao próximo ponto inevitável. Se a preparação silenciosa é tão importante, o que acontece quando entramos em um mundo onde a aparência muitas vezes vale mais que a realidade? Como equilibrar ser e parecer? Essa é a transição natural para o próximo tema, onde exploraremos a arte da percepção, a máscara e a face que definem não apenas como os outros nos veem, mas também como controlamos a guerra invisível da imagem. Você já se perguntou até que ponto as pessoas acreditam em quem você realmente é, ou apenas no que você mostra ser?
Já percebeu como, muitas vezes, o que pesa nas relações, nos negócios e até nas amizades não é a verdade sobre nós, mas a imagem que conseguimos sustentar diante dos outros? Essa é uma das reflexões mais incômodas que tanto Sun Tzu quanto Maquiavel nos forçam a encarar. Não basta ser, é preciso também parecer. E, ao mesmo tempo, não basta parecer se não houver consistência por trás da imagem, porque cedo ou tarde a máscara cai. O dilema entre a máscara e a face é tão antigo quanto a própria política, mas no mundo contemporâneo ganhou proporções gigantescas, porque nunca estivemos tão expostos e tão preocupados com a forma como somos vistos. Maquiavel, em O Príncipe, foi direto. Para governar, muitas vezes é mais útil parecer virtuoso do que ser virtuoso. Ele não estava incentivando a mentira gratuita, mas alertando que, em um mundo governado pela percepção, a imagem é um instrumento de poder. Sun Tzu, por sua vez, dizia que a guerra é feita de enganos e que confundir o inimigo é uma forma legítima de vencer. Ambos estavam apontando para a mesma realidade. A percepção molda a ação, e quem não sabe controlá-la se torna refém dela. No presente, essa lição se aplica não apenas a governantes e generais, mas a todos nós, porque vivemos em um cenário onde cada gesto pode ser interpretado, compartilhado e julgado por milhares de olhos. Nas redes sociais, por exemplo, a máscara se tornou quase inevitável. Ninguém mostra sua vida em detalhes crus, todos escolhem os melhores ângulos, os melhores momentos, as palavras mais calculadas. No trabalho, a face de segurança muitas vezes precisa ser mantida, mesmo quando por dentro se sente medo e incerteza. Nas relações, quantos escondem vulnerabilidades para não parecerem frágeis? A máscara, nesse sentido, não é necessariamente uma mentira, mas uma construção. A questão é, quem controla essa construção? Você ou os outros? Se você não é o autor da sua narrativa, alguém será, e isso pode custar caro. O perigo surge quando confundimos a máscara com a face. Quando acreditamos tanto na imagem que criamos que esquecemos de sustentar a essência. Isso gera o colapso da autenticidade. E cedo ou tarde, o contraste aparece. É como o príncipe que Maquiavel descreve. Se ele apenas parecer justo, mas governar com tirania descontrolada, logo será desmascarado. Se por outro lado, ele souber equilibrar a imagem de virtude com a firmeza necessária para manter a ordem, poderá sustentar seu poder por mais tempo. Da mesma forma, no cotidiano, não basta exibir competência se não há preparo. Não basta parecer confiante se por dentro não há disciplina. Não basta vestir a máscara de sucesso se não existe consistência na vida real. Essa reflexão nos coloca diante de uma dor contemporânea. A obsessão pela validação externa. Nunca estivemos tão obcecados com curtidas, com a impressão que causamos, com a reputação digital. E quanto mais buscamos essa aprovação, mais dependentes nos tornamos dela, até perdermos a noção de quem realmente somos. Sun Tzu diria que, nesse ponto, já estamos derrotados, porque nos tornamos vulneráveis ao controle do inimigo. Maquiavel diria que somos príncipes frágeis, porque nosso poder não está em nós, mas na opinião volátil dos outros. A verdade é que, sem equilíbrio entre máscara e face, ficamos vulneráveis, vivendo de aparências que podem ruir ao menor sopro de contradição. Mas há um lado poderoso quando entendemos essa dinâmica. A máscara não precisa ser uma prisão, pode ser uma ferramenta. Saber controlar a percepção é estratégico. É escolher como você quer ser visto. É definir a narrativa antes que os outros a definam por você. Isso não significa falsidade, significa consciência.
Assim como um general usa camuflagem para proteger suas tropas e um governante usa símbolos para inspirar seu povo, você também pode escolher quais aspectos de si mesmo mostrar para alcançar objetivos maiores. O segredo é nunca esquecer que por trás da máscara precisa haver uma face real, sólida e sustentada. A máscara pode abrir portas, mas é a consistência da face que mantém essas portas abertas. Essa arte da percepção exige treino e autoconhecimento. Porque para controlar a forma como os outros nos veem, precisamos primeiro entender como nos vemos. Quem não conhece suas próprias vulnerabilidades acaba deixando brechas que podem ser exploradas. Quem não conhece seus pontos fortes acaba se escondendo atrás de máscaras que não comunicam nada. Sun Tzu insistia que conhecer a si mesmo era metade da vitória. Maquiavel sabia que o príncipe que desconhece suas próprias falhas logo será explorado por inimigos mais astutos. No presente, isso significa que a construção da imagem deve vir acompanhada da construção do ser. Investir em preparo, em disciplina, em caráter, enquanto se aprende a comunicar isso de maneira clara e convincente. E aqui chegamos a uma questão desconfortável: como equilibrar autenticidade e estratégia? Será que ao usar máscaras não estamos sendo falsos? A resposta está no entendimento de que todos usamos máscaras, mesmo sem perceber. O problema não é usá-las, mas ser dominado por elas. Quando você escolhe conscientemente a forma como quer se apresentar, está agindo com estratégia. Quando se perde na busca por aceitação e vive apenas para sustentar uma imagem vazia, está se tornando prisioneiro da própria máscara. O equilíbrio está em usar a percepção como ferramenta sem abandonar a essência, em entender que a arte de parecer não substitui a necessidade de ser. Esse equilíbrio é vital porque vivemos em um mundo onde o caos e a incerteza são inevitáveis. Se não aprendermos a controlar a percepção, seremos engolidos por ela. A máscara é o escudo que protege em meio ao caos, mas a face é a raiz que sustenta. Saber quando usar uma e quando mostrar a outra é o verdadeiro jogo estratégico. É nesse ponto que a lição de Sun Tzu e Maquiavel se conecta à dor contemporânea. A necessidade de não apenas sobreviver à guerra invisível, mas de dominá-la através da gestão inteligente da imagem e da essência. E essa reflexão nos leva naturalmente ao próximo tema. Se o caos é inevitável e se a percepção pode ser controlada, como lidar com o turbilhão que constantemente nos envolve? Como transformar a desordem em oportunidade em vez de permitir que ela nos destrua? Essa é a ponte para o próximo tópico, onde exploraremos como dominar o caos em vez de fugir dele. Você já se perguntou por que o caos parece sempre voltar, não importa o quanto você lute por ordem? Já percebeu que, por mais que tente organizar a vida, sempre surgem imprevistos, contratempos e acontecimentos que desestabilizam tudo? A tentação natural é fugir, esconder-se, buscar uma bolha de estabilidade onde nada possa nos atingir. Mas tanto Sun Tzu quanto Maquiavel sabiam que essa fuga é ilusória. O caos não é um acidente da vida, ele é parte estrutural dela. Não se trata de evitá-lo, mas de aprender a dominá-lo. E é exatamente nessa habilidade que se encontra o verdadeiro poder. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, dizia que é no meio da desordem que se encontram as maiores oportunidades. Ele via o caos do inimigo não como ameaça, mas como terreno fértil para a vitória. Maquiavel, por sua vez, aconselhava os príncipes a não demonstrarem hesitação em tempos turbulentos, porque a população sempre busca firmeza justamente quando tudo ao redor parece ruir. Essa mesma lógica vale para nós hoje. Quando todos estão em pânico, quem mantém a clareza se destaca. Quando todos fogem do caos, quem permanece firme descobre caminhos que os outros não conseguem enxergar.
A dor contemporânea está justamente no fato de que vivemos em uma era de turbulência permanente. Crises econômicas, mudanças tecnológicas, instabilidade política, excesso de informação, pressões emocionais, tudo parece fora de controle. E diante desse cenário, muitas pessoas buscam refúgios temporários, distrações, vícios, ilusões de segurança. Mas esses refúgios não eliminam o caos, apenas o adiam. É como tentar varrer a poeira para debaixo do tapete. Por algum tempo parece que está tudo limpo, mas a sujeira continua lá, crescendo até o momento em que explode de forma ainda mais avassaladora. Fugir do caos nunca o dissolve, apenas nos torna mais frágeis diante dele. O segredo está em uma mudança de postura, ver no caos uma fonte de poder. O caos não é apenas ameaça, é também oportunidade. Pense em como muitas das maiores transformações pessoais e profissionais nascem justamente em momentos de crise. Empresas inovadoras surgem em períodos de recessão. Pessoas descobrem forças ocultas em tempos de dor. Novos caminhos se abrem quando os antigos colapsam. Isso não acontece porque o caos é fácil, mas porque ele força movimentos que jamais faríamos se estivéssemos confortáveis. Sun Tzu sabia disso quando afirmava que a posição mais perigosa pode se transformar na mais segura, e Maquiavel reforçava quando dizia que é na adversidade que a virtude, a capacidade de agir com coragem e astúcia, se revela. No entanto, dominar o caos não significa gostar dele ou buscá-lo deliberadamente, mas aceitar que ele é inevitável e aprender a utilizá-lo como combustível. É como o piloto que aprende a usar os ventos contrários para ganhar altura, ou como o surfista que transforma uma onda ameaçadora em impulso para avançar. O caos, se bem utilizado, pode ser força de propulsão, mas, se evitado ou negado, se torna tsunami. Essa é a diferença entre quem sucumbe diante da turbulência e quem emerge fortalecido dela. Isso nos leva a outro ponto essencial. Dominar o caos exige presença. Muitas pessoas, diante da instabilidade, preferem negar o que está acontecendo, desejando que as coisas voltem a ser como antes. Mas a negação é um dos maiores inimigos da estratégia. Sun Tzu dizia que o general precisa conhecer o terreno exatamente como ele é, não como gostaria que fosse. Maquiavel advertia que o príncipe deve lidar com os homens como eles são, não como sonha que deveriam ser. Traduzindo para nossa realidade, você não pode esperar que o mundo se adapte ao seu conforto. É você quem precisa aprender a se adaptar ao mundo. Isso não é resignação, é inteligência estratégica. Mas existe também um aspecto emocional nessa equação. Dominar o caos não é apenas uma questão racional, mas também emocional. Porque o caos mexe com o medo, com a ansiedade, com a raiva. Quem não aprende a controlar suas emoções em momentos de turbulência acaba se tornando escravo delas, e nesse estado, qualquer decisão se torna perigosa. Sun Tzu aconselhava que a raiva não deveria guiar um exército, porque a raiva cega. Maquiavel dizia que o príncipe não deve ser amado a ponto de parecer frágil, nem odiado a ponto de ser destruído. Ambos sabiam que o equilíbrio emocional é a chave para atravessar o caos sem se perder nele. No mundo contemporâneo, isso significa que dominar o caos é também dominar a si mesmo. É não permitir que as pressões externas determinem completamente seu estado interno. É claro que sentir medo, ansiedade e incerteza é inevitável, mas a questão é, você age a partir delas ou apesar delas? A diferença é gigantesca. Quem age a partir do medo toma decisões de fuga. Quem age apesar do medo toma decisões estratégicas. Essa distinção define não apenas os rumos de uma batalha, mas o rumo de uma vida inteira. Outro ponto essencial é compreender que o caos é seletivo. Ele não afeta todos da mesma forma. Enquanto muitos desmoronam,
Alguns conseguem encontrar brechas para crescer. E não se trata de sorte, mas de postura. É por isso que, em tempos de crise, algumas pessoas prosperam enquanto outras se desesperam. A diferença está em quem encara o caos como inimigo e quem o trata como campo de manobra. O caos pode ser território de destruição ou de reinvenção, dependendo da forma como você escolhe se posicionar diante dele. E aqui chegamos ao ponto mais prático. Como, na prática, dominar o caos em vez de fugir dele? A primeira resposta está na clareza de visão. Em meio ao barulho, você precisa de um ponto de referência interno que não se abale. Isso pode ser um propósito, um valor, um objetivo maior. Sem essa referência, você será arrastado pela desordem. A segunda resposta está na flexibilidade. Quem é rígido demais se quebra diante da turbulência. Quem é flexível encontra meios de se adaptar. Sun Tzu falava da água, que se molda ao terreno, e Maquiavel falava da raposa, que se adapta às circunstâncias. A terceira resposta está na ação. Não basta observar o caos, é preciso agir dentro dele, porque a inação é o terreno mais fértil para o colapso. Dominar o caos, portanto, não é negar a tempestade, mas aprender a dançar dentro dela. É compreender que a turbulência nunca vai desaparecer, mas que ela pode ser usada como alavanca para alcançar lugares que jamais seriam acessíveis em mares calmos. Essa é uma lição dura, mas libertadora, porque nos tira da ilusão de que um dia haverá paz absoluta e nos coloca diante da realidade. A vida sempre terá ondas, e o segredo está em aprender a surfar. E essa reflexão nos leva naturalmente ao próximo ponto. Porque se o caos é inevitável e precisamos dominá-lo, surge uma questão ainda mais profunda. Em meio à desordem, como lidamos com as pessoas? Como equilibrar medo, amor, respeito e confiança em tempos onde todos parecem desconfiados e inseguros? Essa é a transição para o próximo tópico, onde entraremos no dilema eterno entre lealdade, medo e confiança. Você já se perguntou se é melhor ser amado ou respeitado? Já refletiu sobre como, em certas situações, a admiração pode ser um fardo frágil e, em outras, o medo pode gerar obediência imediata, mas também ressentimento profundo? Esse dilema acompanha a humanidade há séculos e foi abordado de forma crua por Maquiavel em O Príncipe. Para ele, o governante não poderia se dar ao luxo de depender apenas do amor de seu povo, porque o amor é volátil. Muda com as circunstâncias. Pode se transformar em ódio com a mesma rapidez com que nasceu. O medo, por outro lado, é mais estável. Quando bem administrado, mantém as pessoas em alerta, garante disciplina e previne traições. Mas, como o próprio Maquiavel advertia, o medo só é eficaz quando não se transforma em ódio, pois o ódio destrói qualquer sustentação de poder. Sun Tzu, em outro contexto, falava de confiança. Para ele, nenhum exército pode vencer se não houver confiança entre o general e seus soldados. Sem confiança, não há coesão, e sem coesão, a guerra está perdida antes de começar. Se Maquiavel nos mostra o dilema entre ser amado ou temido, Sun Tzu acrescenta uma terceira dimensão: a necessidade da confiança mútua, porque até mesmo o medo só é eficaz se estiver sustentado por algum nível de respeito e de previsibilidade. Quando transportamos essas reflexões para o mundo contemporâneo, percebemos o quanto esse dilema continua vivo. Pense nas relações profissionais. Líderes que tentam ser amados, agradando a todos, muitas vezes perdem o respeito, tornam-se frágeis, incapazes de tomar decisões difíceis. Por outro lado, líderes que governam apenas pelo medo podem até obter obediência no curto prazo, mas criam um ambiente tóxico que mina a lealdade e destrói qualquer motivação genuína.
E, entre esses dois extremos, surge a confiança como o verdadeiro cimento das relações duradouras. Nas famílias, o dilema não é diferente. Pais que desejam ser apenas amigos dos filhos acabam muitas vezes perdendo a autoridade necessária para orientar. Pais que governam pela rigidez extrema podem até impor respeito, mas também cultivam distância emocional, ressentimento e, em alguns casos, até medo que se converte em rejeição. O equilíbrio novamente está na construção da confiança, a autoridade que é firme, mas não despótica, a proximidade que é amorosa, mas não permissiva. E nas relações afetivas, quantos relacionamentos não ruem justamente porque não existe confiança sólida? O amor pode ser intenso, mas sem confiança se transforma em ciúme, insegurança, possessividade. O respeito pode existir, mas sem confiança vira formalidade fria. A confiança é, portanto, o elemento invisível que mantém as relações coesas em meio ao caos. E aqui Sun Tzu e Maquiavel se encontram novamente. Não basta ser amado, não basta ser temido, é preciso ser previsível o suficiente para inspirar confiança e firme o suficiente para não ser destruído pelas flutuações das emoções humanas. O mundo contemporâneo, no entanto, dificulta esse equilíbrio. Vivemos em uma era de vínculos frágeis, onde as lealdades são muitas vezes substituídas por conveniência. No trabalho, a lealdade pode ser trocada por uma proposta mais atraente em outra empresa. Nas amizades, a confiança pode ser quebrada com um único segredo vazado. Nos relacionamentos, a fragilidade da atenção pode ser testada a cada deslize, a cada nova distração oferecida por um mundo hiperconectado. É por isso que tantas pessoas vivem em estado de vigilância permanente, ora tentando conquistar amor, ora tentando impor respeito, sem perceber que a raiz do problema está na falta de confiança genuína. Mas como se constrói confiança? Essa é a pergunta que ecoa desde os tempos de Sun Tzu. Ele dizia que o general deve ser previsível em suas ordens, justo em suas punições e generoso em suas recompensas. Em outras palavras, confiança nasce da coerência. Maquiavel, por sua vez, recomendava que o príncipe não fosse ingênuo. Em certas situações, seria necessário usar da astúcia para manter o poder. Isso mostra que a confiança não é apenas sobre ser bom ou generoso, mas sobre ser firme, consistente e, acima de tudo, capaz de cumprir o que promete, seja para recompensar, seja para punir. No presente, isso significa que confiança não se constrói com discursos, mas com ações. Prometer e não cumprir destrói em segundos aquilo que levou anos para ser construído. Buscar amor sem consistência gera frustração. Buscar respeito apenas pelo medo gera rejeição. A confiança, por mais silenciosa que seja, é o elemento mais poderoso de todos, porque, quando existe, sustenta qualquer relação diante do caos. E aqui entra outro aspecto crucial. A confiança não pode ser confundida com ingenuidade. Maquiavel alertava que o governante que confia cegamente em todos logo será derrubado pelos mais astutos. Sun Tzu complementava dizendo que o general que revela todas as suas intenções perde a vantagem estratégica. Portanto, confiança não significa abrir-se completamente, mas criar uma base sólida de previsibilidade, onde os outros sabem até onde podem ir, qual é o limite, o que esperar de você em momentos de crise. A confiança madura não é cega, mas consciente. Esse equilíbrio entre amor, medo e confiança é um dilema eterno porque não existe fórmula definitiva. Em alguns momentos, será necessário ser firme a ponto de causar temor. Em outros, será necessário ser generoso a ponto de conquistar amor. Mas em todos os momentos, a confiança deve ser o fio invisível que costura as escolhas.
É ela que impede que o medo vire ódio e que o amor vire fragilidade. No mundo atual, onde a instabilidade é a regra e o caos é constante, talvez o maior desafio seja exatamente esse: como sustentar relações de confiança quando tudo ao redor incentiva vínculos rápidos e superficiais. Essa pergunta nos leva diretamente à próxima reflexão. A verdadeira vitória não está apenas em conquistar poder, amor ou respeito, mas em sustentar essas conquistas ao longo do tempo. E é exatamente isso que exploraremos no próximo tópico, onde Maquiavel e Sun Tzu se unem para mostrar que vencer é apenas o começo. O verdadeiro desafio é manter a vitória viva. Você já se perguntou por que tantas pessoas alcançam algo grandioso apenas para perder logo depois? Já percebeu como não é raro ver alguém conquistar riqueza e em poucos anos voltar à estaca zero? Ou alguém chegar ao topo de uma carreira e logo despencar em relevância? Ou até mesmo relacionamentos que começam intensos e rapidamente se dissolvem? Isso acontece porque conquistar não é o mesmo que sustentar. E essa é uma das lições mais profundas tanto de Sun Tzu quanto de Maquiavel. A verdadeira vitória não está apenas em ganhar uma batalha ou alcançar um objetivo, mas em manter aquilo que foi conquistado, em transformar o triunfo em permanência. Sun Tzu já dizia que vencer 100 batalhas não é a glória suprema, mas sim vencer o inimigo sem lutar. Em outras palavras, a vitória que realmente importa não é a momentânea, mas a que cria condições para que não seja preciso repetir a guerra. Maquiavel, por sua vez, alertava que o príncipe que conquista um território sem consolidar sua autoridade, logo o perderá, porque a população e os inimigos ao redor não demoram a se rebelar quando percebem fraqueza. O que ambos ensinam é que a conquista inicial é apenas o primeiro passo, e que o verdadeiro teste de poder está na consistência. Na vida contemporânea, isso é visível em todas as áreas. Pense no sucesso profissional. Quantos não lutam anos para alcançar uma posição de destaque e depois se acomodam, perdem a disciplina, deixam de se atualizar e logo são ultrapassados por outros mais preparados? Pense na saúde. Quantos não fazem dietas extremas, alcançam resultados rápidos, mas não conseguem sustentar os hábitos e logo retornam ao ponto de partida? Pense nos relacionamentos. Quantos não se esforçam para conquistar alguém, mas depois de conseguir, deixam de cultivar a conexão? E o vínculo sem nutrição morre lentamente? A conquista inicial sem manutenção é como fogo de palha. Brilha intensamente por um instante, mas logo se apaga. Esse é um dos maiores paradoxos humanos. Muitas vezes, a energia para conquistar é maior do que a energia para sustentar. A adrenalina da batalha motiva, mas a disciplina da manutenção exige paciência, humildade e visão de longo prazo. Sun Tzu falava da importância de administrar os recursos após a vitória, porque até mesmo o exército mais forte se exaure se não houver descanso, alimento e ordem. Maquiavel falava da necessidade de o príncipe não relaxar depois de assumir o poder, porque é justamente nesse momento que surgem traições e conspirações. Ambos sabiam que o pós-conquista é ainda mais perigoso do que a luta em si. No presente, esse ensinamento toca em uma dor que muitos preferem não encarar: a dificuldade em manter consistência. Vivemos em uma era obcecada por conquistas rápidas, curtidas instantâneas, resultados imediatos, satisfação agora. Poucos querem trilhar o caminho da manutenção, porque ele não traz aplausos imediatos, mas exige constância diária. A vitória duradoura, porém, não se mede no impacto do instante, mas no legado que permanece. Quem só busca a adrenalina da conquista vive em ciclos de altos e baixos, mas quem entende o valor da manutenção constrói estabilidade verdadeira. E aqui entra um ponto delicado. Sustentar uma vitória exige tanto disciplina pessoal
quanto habilidade estratégica. Pessoal, porque você precisa manter seus próprios hábitos, valores e visão firmes, mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. Estratégica, porque precisa lidar com forças externas que tentarão derrubar ou corromper o que foi conquistado. Sun Tzu recomendaria que você fortificasse seu território mesmo após a vitória. E Maquiavel diria que você deve eliminar as ameaças enquanto ainda estão pequenas, antes que tenham força para se tornarem perigosas. No mundo atual, isso significa cultivar relacionamentos, manter a disciplina em meio à rotina, continuar aprendendo, fortalecer alianças, cuidar da mente e do corpo mesmo quando tudo parece estável. A vitória que vai além da conquista é, na verdade, menos glamourosa e mais silenciosa. Ela não aparece em manchetes, não gera aplausos imediatos, mas é a que sustenta uma vida inteira. É o profissional que continua relevante por décadas, porque nunca parou de aprender. É a família que permanece unida em meio às tempestades, porque cultivou confiança ao longo dos anos. É a pessoa que alcança sucesso financeiro e mantém equilíbrio, porque entende que riqueza sem sabedoria é convite ao colapso. Sustentar vitórias exige menos espetáculo e mais consistência, menos euforia e mais clareza, menos paixão momentânea e mais disciplina sólida. E há ainda uma dimensão mais profunda. A vitória que vai além da conquista não é apenas externa, mas interna. Porque de que adianta conquistar aplausos, poder e dinheiro se internamente a pessoa vive em guerra consigo mesma? Sun Tzu lembraria que o inimigo mais perigoso é aquele dentro de nós. E Maquiavel diria que o príncipe que não governa a si mesmo não governa nada. A verdadeira vitória é aquela que, mesmo diante das pressões externas, não destrói sua paz interna. É aquela que permite deitar a cabeça no travesseiro com serenidade, sabendo que não apenas venceu, mas manteve sua integridade no processo. Mas não se engane. Essa vitória é a mais difícil de todas, porque exige enfrentamento constante. Sustentar valores em um mundo que muda o tempo todo é desafiador. Manter clareza em meio ao excesso de informação é exaustivo. Continuar fiel a si mesmo enquanto todos ao redor tentam moldar sua identidade é quase um ato de rebeldia. Porém, é justamente essa perseverança silenciosa que separa os que apenas conquistam dos que realmente vencem a longo prazo. E aqui está a provocação final. Será que você está se preparando apenas para conquistar ou também para sustentar? Porque conquistar exige esforço, mas sustentar exige visão. Conquistar exige energia, mas sustentar exige consistência. Conquistar exige coragem, mas sustentar exige maturidade. É nessa diferença que muitos se perdem, e é nesse ponto que os conselhos de Sun Tzu e Maquiavel se tornam não apenas manuais de guerra ou de poder, mas guias para a vida. E se chegamos até aqui, entendemos que o ciclo é completo. A incerteza é inevitável, a guerra do cotidiano é invisível, a preparação silenciosa é essencial. A percepção é arma estratégica, o caos é campo de oportunidade. As relações são baseadas no dilema entre medo, amor e confiança. E a vitória verdadeira vai muito além do instante da conquista. Mas mesmo nesse ponto, não há um fim, porque cada vitória sustentada abre um novo campo de batalha. Cada conquista mantida gera novos desafios. A pergunta que fica não é como vencer, mas como permanecer vencedor em um mundo que nunca para de mudar. E se esse vídeo fez sentido para você, se essas reflexões te ajudaram a enxergar a vida com outros olhos, então eu te peço um favor simples, mas que faz toda a diferença para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Pode parecer um gesto pequeno, mas na prática é isso que dá força para que eu continue criando conteúdos cada vez mais profundos e transformadores.
O seu comentário também é fundamental. Compartilha comigo o que mais te marcou, ou até mesmo que batalhas invisíveis você tem enfrentado no seu dia a dia. Quando você interage, além de me ajudar a entender o impacto desse trabalho, você também ajuda a construir uma comunidade de pessoas que estão buscando evolução juntas. Então já sabe, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Esse simples ato é o combustível que mantém esse projeto vivo e crescendo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E lembre-se, cada insight só faz sentido quando é colocado em prática. Nos vemos no próximo vídeo.